Cida, a criança que está dentro da rede social hoje, o pai acha que ela tá segura, porque ela tá dentro do quarto. Mas existe um mundo ali, né? No final das contas, ela tá na Praça 7. E um mundo que eu acredito assim, que nesse momento de redes sociais, de internet, essa conexão, do pai, da mãe com o filho, precisa ser até maior. Porque se a informação antes custava chegar sobre sexualidade, agora ela não precisa tanto de você. Sim. Ela pipoca. A hora que ela aprender ali no Google e ela aprender que o sexo existe, ela tá ali pra ela descobrir o que ela quiser. Então, essa conexão precisa ser mais fortalecida. Fala dessa segurança para nós, dessa pseudo-segurança que os pais acreditam pelos filhos estarem ali presos em 4 paredes, né? Olha, eu não gosto de aumentar a culpa dos pais, não, porque eu acho que a gente já carrega tanta culpa, né? E a questão das redes sociais agora é assim, esses meninos já nasceram com chips, né, gente? Eu falo por mim, eu agarro por um monte de coisa que a minha neta de 6 anos já me ensina, né? Mas eu defendo a educação sexual e o maior ganho para mim é a questão do vínculo, que é isso que você falou. Porque isso é para o resto da vida. Então, a gente precisa acreditar que quando os nossos filhos nos falam ou nos fazem alguma pergunta sobre sexualidade, eles estão querendo muito mais criar vínculo do que ter uma resposta super certa, porque hoje tem Google, tem inteligência artificial, que ele vai ter essa resposta. Por que aí ele ainda te procura? Por quê? Porque falar de sexualidade, né, contar vantagem é a coisa mais fácil, que é o que todo mundo está fazendo, né? Mas falar do medo, das inseguranças, dos micos, das incertezas, isso a gente só confidencia para quem a gente confia. E é nós mesmos aqui, ó. Muitas vezes não é a nossa parceria, não é o nosso pai, não é a nossa mãe, eu falo que é o amigo, que é o irmão que a gente escolhe. Só que muitas vezes, nessa idade de 8, de 9, de 10, de 11 anos, esse amigo pode ter as mesmas dúvidas da gente, não vai nos ajudar tanto. Então, qual é a nossa referência? Para onde que a gente vai correr? Agora, é lógico que todo esse cenário que está sendo mostrado, isso é uma questão social, gente. Nós não podemos cobrar dos pais uma postura, uma educação que a maioria não teve. Quando você fala assim, eu não tive educação sexual, que é a resposta que eu tenho de quase todo mundo, todos nós tivemos, porque falando ou não falando, nós construímos nosso conceito de sexualidade. Mesmo sendo a gente mesmo, Sim, né? A omissão também é uma forma de educar, também é uma forma de repressão. E se a gente pensa nas nossas escolas, gente, eu tenho curso para profissionais de sexologia clínica, eu tenho profissionais que têm PhD e que nunca escutaram, nunca teve uma disciplina sobre educação sexual, sobre sexualidade. Você vai no ginecologista que faz o exame ginecológico, que pega no órgão, que colhe o material. Nunca tem faculdade que nunca teve uma matéria sobre sexualidade. Você vai no urologista que também mexe, que trabalha com isso, e que a pessoa não te acolhe, não vai além do pênis, de arrumar, parece que desparafusa e entrega o pênis. Então, os professores que estão na sala de aula são os pais que estão em casa. Nós viemos de uma educação repressora, cheia de tabus, cheia do proibido. Agora, só porque nós crescemos, né? A gente acha que a gente vai tirar isso de letra. Então, esse processo que você fez, Renata, que foi um exercício a partir de um investimento que você teve e que é o desejo de todos os pais. Mas nem todos conseguiram chegar. E a gente ainda se assusta com perguntas básicas dos nossos filhos. Por quê? Porque o nosso grande vilão é a questão da relação sexual. Como que eu falo isso para os nossos filhos? Tudo que eu puder evitar para não falar disso, a gente fala. E tem uma forma ideal? Ou depende do tipo da pergunta que vem? Ou tem uma fase, né? Eu tenho uma filha de 10 anos, por exemplo. Eu sinto que as perguntas começam a ficar mais complexas. Já está atrasada. Atrasadíssimo. E
como é que Mas ela eu acho sabe? que talvez... Ela sabe de onde a gente vem? Sim, porque ela já estudou isso na escola, inclusive. Eu estudei isso com ela, ela entende a questão de relação. Enfim, ela entende. Só que... Não com tanta riqueza de detalhes. Não com tanta riqueza de detalhes. E precisa, né, Cidade? Isso que eu ia perguntar. Cada fase tem um jeito certo de falar, né? Tem. Ó, já vou fazer uma propaganda. Esse meu livro aqui, Soltando os Grilos, ele é direcionado para crianças. Ele chama Soltando os Grilos por causa de quê? Porque eu e a maioria dos profissionais que trabalham com educação sexual, quando a gente vai numa escola, numa sala, eu peço para os meninos escreverem as perguntas que eles quiserem, com o jeito que eles sabem perguntar, os nomes que eles usam. E aí eles dobram um papelzinho e colocam dentro de um saquinho, de uma caixinha. E a minha caixa chama Caixa de Grilos. Então o livro chama Soltando os Grilos por causa disso. E agora eu estou escrevendo um com a minha neta de 12 anos, que nós vamos lançar em outubro, que é o livro para as primeiras perguntas. Então, todos esses papeizinhos aqui são perguntas de criança. O livro foi todo feito em cima de pergunta que os meninos estão fazendo. É um dos livros mais atualizados que nós temos no Brasil, porque eu abordo todos E os ele tem uma temas. faixa etária? Ele está direcionado para 8 até 13, até 14 anos. E mais esse ou aí menos. é da minha filha Thaís, tá? E aí o outro que eu estou lançando começa de 3, 4 até 8 anos. Então, as primeiras perguntas que a criança sabe e pergunta é quando vê a tia ou a mãe grávida e que fala que tem um neném. Como que entrou? Como que vai sair? E aí os pais tentam adiar, porque para falar eu tenho que falar de relação sexual. Então, se a gente não criar uma história bonita sobre a relação sexual para nós, nenhuma pergunta de criança vai ser adequada. A partir do momento que você cria uma história bonita, você fica doido para você ter a pergunta. Porque você vai falar de uma coisa bonita. Mas ela fala do concreto nessa história bonita? Fisicamente falando? Então, por exemplo, para a criança pequenininha, porque ela tem que ter uma linguagem, uma maturidade. Então, até 4, 5 anos, não precisa fazer uma explicação super detalhada. Você pode falar que foi com o papai, como que sai o médico, vai ajudar. Mas não põe cegonha, não põe sementinha, não cria. Agora, se a criança, existe criança e criança. Criança de 4 anos, de 5 anos, que já é mais, então você vai perguntar para ela. Vou dar um roteirinho. Perguntou? Primeira coisa que a gente deve fazer é agradecer. Obrigada, minha filha, por você estar me fazendo essa pergunta. Obrigada por você estar confiando em mim, independentemente da idade. Segunda, você pode descabelar, você pode gaguejar, você pode ficar sem ar, porque isso é outra coisa que muitas vezes até a própria literatura nos pressiona. Porque normalmente, quando as pessoas perguntam, como que eu falo sobre sexualidade com meu filho? Ai, fala com naturalidade. Aonde que a gente compra isso, gente? No açougue, né? No supermercado? Onde que a gente compra tal naturalidade? Porque tem pergunta que faz a gente ficar de cabelo em pé mesmo. Então, vão assumir a nossa dificuldade. Isso é falar com naturalidade. Olha, meu filho, eu sei falar de menstruação, mas eu não sei te falar como que gay transa, qual a melhor forma de falar como que você entrou, como que nasce um bebê, mas eu sei falar disso. Então, eu vou procurar a resposta, porque tudo que para você é importante para mim. O vínculo está garantido. Agora, a partir de 6 anos, pode falar do processo de relação sexual. E agora, o que a gente tem que levar em consideração? Primeiro, falar a verdade em cima da ciência, colocar a história nos termos que a criança vai entender dentro do conteúdo dela e colocar o afeto como a coisa mais importante do mundo. A criança nessa idade, ela tem uma necessidade, todos nós, né? Lacan falava que assim, toda demanda é demanda de amor, independente da idade. Olha que lindo. Lindo. Então, quando a criança pergunta, além dela quer saber se a pergunta dela é importante para você, porque você não é que dá a resposta para tudo, põe blusa, tira a blusa, põe remédio, dorme, levanta e etc. Então, nós não nos colocamos para a criança como uma referência.
Agora, por que que na hora que ela fala alguma coisa de sexualidade, ninguém responde? E ainda culpabiliza. Para que você está querendo saber? Você está nova demais? Aonde que você viu?